Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo do Professor Branco e da Escola de Nutrição Animal. E hoje eu vou responder uma pergunta que provavelmente já passou pela sua cabeça. Talvez você tenha perguntado para alguém ou já tenha tido a curiosidade de saber quanto de peso um boi ganha comendo silagem de milho. Eu gostaria que você compartilhasse o nosso vídeo, que você fizesse seus comentários, trouxesse suas dúvidas, ativasse o sininho para receber as notificações e, muito importante, se inscrevesse no nosso canal. Então fica comigo aí até o final, porque eu vou tentar responder essa pergunta aqui da maneira mais clara possível. Então aqui nós vemos duas situações, né? Nós temos essa situação aqui que com certeza vocês estão aí admirados, né? Com a exuberância das espigas de milho e do número de espigas, e temos essa outra situação aqui onde nós temos um pouco mais raro a presença das espigas. Então, a silagem de milho, ela é produzida a partir dessa lavoura. Então, primeiro ponto importante, porque isso vai ajudar-nos a responder aquela pergunta. Primeiro ponto importante, qual é a densidade de espigas que eu tenho por pé de milho plantado? Isso é fundamental. Segundo ponto importante, qual é a granação dessas espigas? Então aqui nós temos uma espiga, né, que apresenta uma situação e aqui uma outra espiga, completamente preenchida e realmente maravilhosa. Então, não apenas o número de plantas com o número de espigas, mas também a granação dessas espigas. E por que isso é fundamental? Porque isso tem a ver com o valor nutricional da silagem que nós vamos obter lá no final. É fundamental esses dois parâmetros estarem da maneira como eu mostrei ao lado esquerdo, com muitas espigas e espigas muito bem granadas. Continuando, eu tenho aqui a composição muito provável de duas silagens. Uma silagem que nós fizemos com plantas que têm muita espiga e com pouca espiga. Isso aqui é uma composição muito comum no campo. Eu vou mostrar mais informações sobre isso, mas vamos acompanhar comigo aqui, ó. Então a primeira coisa importante, a proteína bruta varia pouco, o NDT varia consideravelmente, o teor de amido também varia consideravelmente, aqui nós temos 35,5% e aqui 28%. O valor da fibra em detergente neutro também varia consideravelmente, aumentando muito aqui. Fibra em detergente ácido da mesma maneira. Nós temos menos matéria mineral aqui, mais aqui. O teor de cálcio varia pouco, mais varia, e o de fósforo também decresce. E o potássio tem uma pequena variação. Quais pontos são importantes aqui para o valor desse material que nós vamos obter no final? Primeiro, fibra em detergente neutro, porque tem a ver com consumo, e amido, que tem a ver com o valor energético ou o NDT dessa silagem. Então nós vemos aqui que temos uma silagem com muita espiga, 68% de NDT, com pouca espiga, 60% de NDT. Então já dá para ver claramente que não são as mesmas silagens, né? Silagem de milho não é a mesma coisa em todas as ocasiões. Continuando, eu quero mostrar aqui o resultado de um trabalho muito bacana que foi feito por Oliveira e colaboradores e publicado na Revista Brasileira de Zootecnia em 2017, como eu aponto aqui, ó. O que é que eles fizeram? Eles acompanharam 32 fazendas em 4 estados do Brasil, fazendas que têm uma produção intensiva de gado leiteiro. E eles acompanharam essas propriedades coletando amostras da silagem feita. Então vejam bem, é um material de qualidade, porque é feito em propriedades de produção intensiva de gado leiteiro. Então nós poderíamos dizer assim que são silagens, até certo ponto, referência. Então vamos ver o que é que foi obtido com esse trabalho que eles fizeram. Eu vou aqui apresentar alguns parâmetros do que foi obtido. Então a primeira coisa é o teor de matéria seca. Eles obtiveram amostras do centro do silo e do topo do silo. Então a gente vê que tem uma pequena variação aqui no teor de matéria seca, mas todos os dois próximos de 35. Matéria mineral também teve uma pequena variação, ficou abaixo de 5 nos dois casos. Teor de proteína variou de 7,6 a 7,8. Fibra em detergente neutro de 50,3 a 52,4, isso aqui já aponta um alerta. O teor de amido de 30,8 para 29, então uma pequena variação aí de 1,7 percentual.
e o NDT 58,3 a 55,9. Então vamos dizer assim que o NDT variou de 56 a 58% quando nós comparamos o topo e o centro. Então variou pouco, está na faixa de 56 a 58%. Então isso é o que foi obtido por esse trabalho publicado por Oliveira e colaboradores. Agora eu quero mostrar para vocês uns dados assim com um volume de análises impressionante, que são os dados do dairyone.com. Você pode, inclusive, no rodapé aqui da minha tabela, você pode copiar isso aqui se você desejar, e você pode, inclusive, consultar lá no Dairy One alimentos dos mais diferentes tipos de alimentos que nós usamos aí para bovinos, tá? Porque eles têm muita análise. E olha que interessante, essa é uma tabela muito mais completa. Eu sei que ninguém gosta de ficar olhando tabela, mas eu precisava mostrar essa tabela para vocês. Por quê? Porque aqui tem os parâmetros mais importantes para quem quer trabalhar com silagem e produzir silagem de qualidade, tá certo? Então vamos lá, olha só. Nós vamos começar aqui pelo topo da tabela. Então nós temos aqui matéria seca, olha o número de amostras, quase 230 mil amostras. Então variou de 27,23 a 39, a média 33,31%. Teor de proteína bruta em 236 mil amostras, variou de 7,2 a 9,37, com uma média de 8,28. PDR, 208 mil amostras, a média 75, mas a variação foi de 68 a 82. FDN, 222 mil amostras, a média próximo de 43%, o mínimo 37%, o máximo 48%. Vocês vejam que aqui, ó, nós já temos um valor de FDN abaixo daquele que foi constatado no trabalho publicado por Oliveira. Continuando, nós temos aqui, ó, a digestibilidade do FDN com 30 horas de incubação. 72 mil amostras, 52,9 a média, mas variou de 47 a 58. FDA, 228 mil amostras, variando a média 25, mas variando de 21 a 29. E olhem o teor de amido, 222 mil amostras, a média 32,4, variando de 25,3 a 39,5. Olha a variação no teor de amido, é muito grande. A digestibilidade do amido em porcentagem do amido presente na silagem. Isso aqui também é muito importante porque tem a ver com o valor energético ou NDT da silagem. Então, a média próximo de 70%, variando de 49,3 a 89,7. E o NDT de 231 mil amostras. Olha que interessante. O NDT médio 71,8. Vocês lembram qual foi o NDT médio das amostras que Oliveira obteve no campo aqui no Brasil, em fazendas de produção intensiva de gado de corte? Depois eu vou mostrar num cálculo que eu vou fazer do provável ganho e vou mostrar para vocês as diferenças que isso traz lá no final. Então, variou de 67,4 a 76,1. Imagine ter uma silagem de milho com 76% de NDT, né? Essa é a silagem que todo mundo sonha o tempo todo. E aí para o cálcio, aqui embaixo, 225 mil amostras, para o fósforo também 225. O cálcio teve um valor médio de 0,23 e o fósforo de 0,24, com uma variação mostrada aqui na tabela. Então você pode obter informações não a respeito só da silagem de milho, mas de inúmeros outros alimentos lá no site do dairyone.com, como eu mostro aqui. Você pode copiar isso e aí, por meio da internet, buscar as informações que você deseja. Continuando, eu fiz agora uma simulação usando os recursos do Nasem 2016 do que é que poderia acontecer se eu oferecesse somente silagem, porque esse é o objetivo nosso, é responder aquela pergunta lá do início, quanto que o animal vai ganhar consumindo só silagem. Eu lá fiz a pergunta para o boi, mas eu vou responder para a novilha e para o boi. Então, se nós pegarmos aquele NDT obtido por Oliveira de 58,3, o NDT médio que ele obteve lá, e pegarmos o NDT médio que nós observamos, aliás, não é nem o médio, aqui é o NDT mínimo observado no Dairy One. Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver, ó, que esse aqui é o NDT mínimo. Ó. Vou apontar aqui só para vocês verem. Ó. Aqui, ó, o NDT está aqui embaixo. Ó. Esse é o NDT mínimo, 67,4. Foi o que eu usei para fazer a simulação. Então eu usei aqui o NDT mínimo, obtido naquela enormidade, aquele número sem fim de análise do Dairy One, e peguei o NDT médio daqueles dados lá de Oliveira. E trabalhei com novilhas, né? Então aqui nós temos o peso inicial, 300 quilos, o consumo de matéria seca provável próximo de 8 quilos, o ganho médio diário ele vai variar de 0,6 a 0,95 quilos, ou seja,
600 a 950 gramas, só que nós precisamos de uma proteína bruta na dieta, nesse caso aqui de 9,4 e nesse caso aqui de 11,5. Então, se eu estiver usando essa silagem, para obter esse ganho, eu preciso disso aqui de proteína. Se eu estiver usando essa silagem, para obter esse ganho, eu preciso disso aqui de proteína. Então, já dá de cara para entender que nós precisamos de alguma coisa para complementar a proteína que a silagem não tem. Então, ela tem, até pode ter um NDT capaz de nos dar um ganho interessante, mas não tem proteína. Continuando, eu agora fiz a mesma simulação para machos inteiros. Então vamos ver o que é que acontece aqui. Então nós temos aqui os dados de Oliveira e do Dairy One. Então nós temos aqui machos inteiros de 400 quilos, e aqui também. Consumo de matéria seca próximo a 10 quilos. Ganho médio diário 0,73 e 1,17, ou seja, de 730 gramas a 1,170 kg. Mas olha qual deve ser a proteína bruta na dieta. Aqui 9,2 e aqui 11,3. Então, mais uma vez, mostrando que se nós não corrigirmos a proteína, nós não vamos conseguir esse ganho que é passível de ser obtido com o animal consumindo silagem. Silagem, obviamente, de milho. Continuando, eu tenho aqui, então, o que é que você pode fazer se você tiver silagens parecidas com essas aqui. Tá? O que é que você pode fazer em termos de correção desse valor de proteína para obter o ganho que a silagem tem condições de dar, considerando o seu valor energético. Então nós temos aqui, silagem, tá? E concentrado. Nessa primeira parte de cima da tabela, um concentrado com 40% de proteína bruta. Então você vai lá, prepara um concentrado bem formuladinho para ter 40% de proteína bruta. Então o que é que você vai fazer para obter o resultado que eu mostrei anteriormente? Você vai misturar 94,6 com 5,4, obviamente silagem concentrado, e você vai ter, então, uma dieta com 9,4% de proteína bruta, para dar aqueles ganhos menores. Agora, se você quer os ganhos mais altos, você vai ter que usar 89,8% de silagem e 10,2% de concentrado. Aí você vai obter uma mistura com 11,5% de proteína bruta. E aí você consegue aqueles ganhos que eu mostrei nas duas situações anteriores. Agora, vamos supor que você não tenha condições de produzir um concentrado ou de adquirir um concentrado com 40% de proteína, mas sim com 30%. Obviamente vai diminuir um pouco da silagem na mistura e vai aumentar do concentrado. Então vamos ver como é que vai ficar? Então nós vamos ter o seguinte, a silagem com concentrado agora com 30% de proteína bruta. Nós vamos misturar 92,2% de silagem com 7,8% de concentrado. Vai dar 9,4% de proteína bruta na dieta. Vamos misturar 85,4% com 14,6%, vai dar 11,5% de proteína bruta na dieta. Não se esqueça que esses valores, eles são com base na matéria seca e não na matéria natural. Na matéria natural, você vai depois fazer a conta considerando a umidade da silagem, que normalmente fica aí entre 30% e 40%, e o concentrado normalmente tem uma umidade aí de 10% a 12% no máximo, é muito constante. Então aí você faz a conta. Então essas misturas são feitas com base na matéria seca. E aí você consegue obter os teores de proteína que você precisa para atingir aqueles ganhos. Então o que é que nós podemos finalmente obter de todas essas informações? Que o ganho, olha só, o ganho usando silagem de milho apenas como a base da alimentação pode variar de 0,6 quilos ou 600 gramas a 1,17 quilos ou 1.170 gramas por dia. Então é praticamente o dobro, o segundo valor do primeiro. Então vocês prestem atenção no que a qualidade da silagem impacta. É um impacto muito grande sobre o quê? Sobre o ganho médio diário. Mesmo a gente tendo que corrigir a proteína, essa diferença da qualidade é que vai impactar de forma preponderante no resultado. Por quê? Porque as diferenças elas serão relacionadas ao quê? Teor de FDN, digestibilidade do FDN, teor de amido, digestibilidade do amido, que vão refletir no consumo e vão refletir no valor energético da silagem lá no final. Então eu espero que essas informações tenham contribuído para você entender um pouco mais como ocorre o ganho animal em resposta ao uso da silagem de milho. Curta, compartilhe, ative o sininho e faça os seus comentários, porque isso vai ajudar muito na produção dos vídeos que eu faço regularmente aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo.